Atenção, este vídeo está sendo feito totalmente improvisado. Não estamos lendo absolutamente nada. Sorria. Oh, it's you. It's been a long time. How have you been? Oh no. It's been so long that I haven't seen your face. I'm trying to be strong. O processo de urbanização no Brasil teve início no século XX, a partir do processo de industrialização, que funcionou como um dos principais fatores para o deslocamento da população da área rural em direção à área urbana. Este deslocamento, também chamado êxodo rural, provocou a mudança de um modelo agrário exportador para um modelo urbano industrial. Atualmente, mais de 80% da população brasileira vive em áreas urbanas, o que equivale aos níveis de urbanização dos países desenvolvidos. Até 1950, o Brasil era um país de população predominante, rural. As principais atividades econômicas estavam associadas à exportação de produtos agrícolas, dentre eles o café. A partir do início do processo industrial em 1930, começou a se criar no país condições específicas para o aumento do êxodo rural. Além da industrialização, também esteve associado a esse deslocamento campo-cidade dois outros fatores, como a concentração fundiária e a mecanização do campo. Em 1940, apenas 31% da população brasileira vivia em cidades. Foi a partir de 1950 que o processo de urbanização se intensificou, pois com a industrialização promovida por Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, houve a formação de um mecanismo interno, integrado, que atraiu milhares de pessoas para o sudeste do país, região que possuía a maior infraestrutura e, consequentemente, a que concentrava o maior número de indústrias, a seguir a taxa de urbanização brasileira. Desigualdades econômicas e a dificuldade de determinadas regiões em se inserirem na economia nacional possibilitou a ocorrência de uma urbanização diferenciada em cada uma das regiões brasileiras. A região sudeste, por concentrar a maior parte das indústrias do país, foi a que recebeu grandes fluxos migratórios vindos da área rural, principalmente da região nordeste. Ao analisarmos a tabela abaixo, observamos que o sudeste é a região que apresenta as maiores taxas de urbanização nos últimos 70 anos. A partir de 1960, com 57%, foi a primeira região a registrar uma superioridade de habitantes vivendo na área urbana em relação à população rural. Na região centro-oeste, o processo de urbanização teve como principal fator a construção de Brasília, em 1960, que atraiu milhares de trabalhadores, a maior parte deles vindos da região norte e nordeste. Desde o final da década de 1960 e início da década de 1970, o centro-oeste tornou-se a segunda região mais urbanizada do país. A urbanização na região sul foi lenta até a década de 1970, em razão de suas características econômicas e predomínio da propriedade familiar e da policultura, pois o número reduzido de trabalhadores rurais acabava migrando para as áreas urbanas. A região Nordeste é a que apresenta hoje a menor taxa de urbanização no Brasil. Essa fraca urbanização está apoiada no fato de que essa região partilha em várias correntes migratórias para o restante do país. E além disso, o pequeno desenvolvimento econômico das cidades nordestinas não era capaz de atrair a sua própria população rural. Até a década de 60, a região norte era a segunda mais urbanizada do país. Porém, a concentração da economia do país no sudeste e o fluxo de imigrantes
dessa para outras regiões. Fez com que o crescimento relativo da população urbana regional diminuísse. Let me see you put 'em up. Reach the sky, touch the stars up above, 'cause it's Violência urbana. Mesmo com o crescimento industrial do país e com a grande oferta de emprego nas cidades do Sudeste, não havia oportunidades de emprego bastante para o grande fluxo populacional que havia se deslocado em um curto espaço de tempo. Por essa razão, os números de desemprego também era grande, o que passou a gerar um aumento de roubos, furtos e demais tipos de violência relacionados à área urbana. Enchentes. A impermeabilização do solo pelo asfaltamento e edificações, associado ao desmatamento e ao lixo industrial e residencial, fazem com que os problemas da enchente sejam algo comum nas grandes cidades brasileiras. we're safe and sound. Que bom, vocês já estão rindo, eu já coloquei pra filmar, já tá filmando. Isso, agora tá no meio. Inserirem na economia nacional possibilitou a ocorrência. A seguir, veja a taxa de taxa. Fora para o restante do Ai, você comeu meu dedo. Não faz. We got a president on our side, so there is no reason to hide. La familia.